Vamos lá, Deuteronômio 28, vamos declarar isso sobre nós, tomando posse, trazendo para a nossa vida. Diga comigo: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, diga aí, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, diga: o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra, ou seja, de todos os povos. Diga comigo: todas estas bênçãos virão sobre mim, diga, e me acompanharão, se vocês obedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados, diga, eu serei abençoado na cidade e serei abençoado no campo. Diga, os meus filhos serão abençoados. Diga, as minhas colheitas serão abençoadas. Diga, os meus animais serão abençoados. Diga, a minha cesta, diga, e a minha amassadeira serão abençoados. Diga, eu serei abençoado. Diga, em tudo que eu fizer, diga, o Senhor concederá que sejam derrotados diante de mim todos os inimigos que me atacarem. Diga, virão por um caminho, diga, e por 7 fugirão. O Senhor enviará as bênçãos, diga comigo, aos meus celeiros e a tudo que as minhas mãos fizerem. Diga, o Senhor, o meu Deus, me abençoará na terra que Ele me dá. Diga, o Senhor fará de mim, diga, seu povo santo. Diga, eu serei povo santo, povo separado. E povo santo, povo separado não recebe o mesmo resultado. São resultados diferentes, bênçãos diferentes. Conforme prometeu sob juramento, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Diga comigo: então todos os povos da terra verão que eu pertenço ao Senhor. E a Bíblia diz: terão medo de vocês. Diga, o Senhor concederá grande prosperidade no fruto do meu ventre, nas crias dos meus animais, nas colheitas da minha terra, a terra que jurou aos seus antepassados que daria a vocês. Diga, o Senhor abrirá o céu, diga, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à minha terra, à minha vida, no tempo certo, e para abençoar todo o trabalho das minhas mãos. Diga, eu emprestarei a muita gente, e de nenhuma tomarei emprestado. Diga, o Senhor me colocará por cabeça e não cauda, se obedeceres os mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou, e seguirem cuidadosamente. Diga comigo: eu estarei sempre por cima e nunca por baixo. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda de qualquer mandamento que hoje lhes dou, para seguir outros deuses e prestar-lhes culto. Diga comigo: eu tomo posse de Deuteronômio 28. Diga, todas essas bênçãos, diga, as bênçãos da obediência, diga, vão se cumprir na minha vida. Diga, em nome do Senhor Jesus. Diga, o mês de março será uma bênção, será poderoso. Diga, e aonde eu entrar, aonde eu pisar, com a planta dos meus pés, eu serei honrado, abençoado. Diga, tudo que eu tocar vai crescer, vai prosperar. Diga, em nome do Senhor Jesus. Diga, eu estarei sempre por cabeça e jamais por cauda, por cima e jamais por baixo. Diga, do 1 ao 14, diga, vai se cumprir na minha vida. Diga, eu creio nessas bênçãos e tomo posse delas. Diga, março será poderoso, estrondoso, de bênçãos exageradas, em nome do Senhor Jesus. Diga, eu creio nisto e tomo posse, em nome do Senhor Jesus. Amém? É muito forte, gente. E mais uma coisa, diga, se está escrito,
tem que se cumprir. É assim. Se está escrito, tem que se cumprir. Essa é a frase. É isso que tem que acontecer. E só depende de nós. Só depende de nós. Pode ver que começa com se obedecerem fielmente. Só depende de nós. Eu tenho falado ontem eu falei sobre algo bastante importante. Vamos pensar aqui, quem acompanhou o encerramento do jejum ontem? Foi estrondoso de promessas. Estrondoso. Só que o que eu preciso que entre dentro de vocês, e que isso realmente você absorva o que eu vou falar para você agora. Deus, Ele tem nos feito promessas realmente poderosas, uma atrás da outra. O que acontece em muitas ocasiões, o que acontece com muitas pessoas por não entender como as coisas funcionam? Deus pode nos fazer uma promessa linda, forte, poderosa, gloriosa, estrondosa. A gente se enche, se alegra, toma posse, e de repente, essas promessas, você não vê o cumprimento dela, mas você começa a passar por alguma coisa que você não gostaria de passar, de estar passando. Por que isso? Porque sempre teremos testes antes. Sempre haverá um teste antes da promoção. Sempre. Nós falamos ontem sobre uma coisa seríssima. Falamos sobre o que ontem? Sobre o orgulho. O orgulho é uma coisa muito mais séria do que se possa imaginar. Por que o orgulho é um problema sério? Porque o orgulhoso não vence e nunca vai vencer. Porque Deus se opõe ao orgulhoso. Deus, não é o diabo, Deus se opõe ao orgulhoso. E você sabe que a maioria das pessoas, nem todo mundo reconhece que é orgulhoso. São poucos que reconhecem o seu orgulho. E aí está um problema sério. Por quê? Se eu... Pode passar para outra referência. 1 Pedro 5, projeta para eles. Diga comigo, porque Deus se coloca contra, diga, os soberbos, os insolentes, os prepotentes, os desdenhosos, os presunçosos, os arrogantes, orgulhosos, diga, e os opõe, frustra e os derrota, diga, mas dá graça, favor, bênção aos humildes. Aí vamos lá. Eu disse, acho que desde sexta-feira eu estou falando sobre isso, e eu vou reforçar isso um pouco mais. Para quem quer construir realmente estabelecer as suas conquistas. Nós sempre ensinamos na igreja que existem muitas coisas que podem derrubar um homem. Muitas. Mas tem três que você tem que ter uma atenção dobrada. 3 delas. Que essa é uma coisa que vai te assediar a vida inteira.
E essas 3 coisas vão impedir o teu sucesso. Essas 3 situações é algo que você vai ter que trabalhar e vigiar uma vida inteira para se manter numa vida de sucesso, vitoriosa, uma vida abençoada. Primeiro, dinheiro. O dinheiro derruba o homem? Derruba. O dinheiro faz o homem fracassar? Faz. A falta e o excesso. Porque tem gente que fracassa antes de ter. Tem gente que fracassa antes de conquistar. Começando, nós vivemos por fé. Começando pela... Muitas pessoas, antes de conquistar, se corrompe, se vende. Revela o seu caráter, ou a falta dele, né? Antes de conquistar. Mostra desvio de caráter. Muitos antes de conquistar mostram que amam mais o dinheiro do que ao próprio Deus. O dinheiro está acima de Deus na vida dele. Ele ama mais ao dinheiro do que ao próprio Deus. Tanto é que a falta do dinheiro, se faltar, é uma das razões para que ele interrompa o relacionamento dele com Deus, ou para que ele ofenda ou blasfeme contra Deus. Então, essa pessoa não chega a vencer. O dinheiro, ele não sabe lidar com o dinheiro. Ele não é fiel no pouco. O muito também, muitos não sabem lidar com o peso da bênção. Se corrompem, se perdem. O dinheiro toma o seu lugar, o lugar de Deus no seu coração. Ele passa a servir ao dinheiro e não ao Senhor. Então, o dinheiro é algo que você vai ter que vigiar uma vida toda para não se corromper. Porque o tempo todo você vai ser assediado de uma forma ou de outra. A falta, o excesso, quando você tem muito. E nós passamos pelos nossos testes. Nós passamos. E os nossos testes definem se nós vamos para um nível superior ou se nós vamos para um nível inferior. Você vê que pessoas acabam amando mais o dinheiro do que a Deus e do que a própria família, do que pessoas. E se dedicam mais tempo a isso. Segundo ponto que você vai ter que estar atento: sedução. Sedução, que é outra coisa que derruba. O que é sedução? Homem e mulher. Por que você vai ter que estar atento a isso? Porque o diabo vai tentar de alguma forma continuamente te seduzir. Esse é um outro problema sério, o porquê que os casais precisam viver um casamento ajustado, muito ajustado, porque justamente aí, nesses conflitos, nesses desgastes, é que o diabo encontra uma brecha para poder agir.
mas também não é justificativa, porque nós precisamos ter uma coisa conosco. Se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa próspera, é o que eu sempre falo, ó. Essa aliança, ela mostra que eu tenho um compromisso com a minha esposa. Certo? Mas, acima desse compromisso, está o compromisso aqui. Ok? Mas ainda que eu tivesse um problema com a minha esposa, ainda que eu tivesse, eu tenho uma aliança com Deus. E eu não vou quebrar a minha aliança com Deus por um prazer imediato, por um prazer momentâneo. Eu não vou jogar fora uma grande construção, uma grande vida, por um prazer imediato. Porque às vezes aquele prazer imediato está jogando fora uma vida. Uma vida. Eu estava falando que eu escutei um cara dizer assim: rapaz, quando eu traí minha mulher e a gente estava se separando, e a gente se separou, eu achei que eu estava me separando da minha mulher, mas eu estava separando da família inteira. Família inteira. Eu estava me separando de todos, porque eu perdi não foi a mulher, eu perdi a família. Porque a família foi traída. E primeiro, Deus. Porque nós temos uma aliança com Deus. Nós temos um compromisso com Deus. E a Bíblia fala do homem e da mulher adúltera. A Bíblia fala do homem e da mulher adúltera, que o fim é amargo, é doloroso. E aí, por que você precisa? Bispo, eu não queria ouvir sobre isso. Mas você quer ouvir sobre vitória, não quer? Uma vida bem construída, não quer? Sim ou não? Quer ser próspero, não quer? Então, nós estamos falando sobre isso. E daqui a pouco eu vou mostrar para você que isso tem tudo a ver com prosperidade. Primeiro, isso é conhecido seu, você passou a vida escutando os outros falando: fulano era rico, 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 e acabou tudo com mulherada. Não é que ele acabou com mulherada, ele perdeu a bênção. Não tem a bênção sobre a vida dele. Vem a unção de prosperidade é retirada da vida da pessoa. E vem a unção, a oposição de Deus contra a vida da pessoa. E o problema é o seguinte, que a partir daí é um problema, porque as pessoas não se acertam. Elas vão só... acabou a paz, acabou a segurança, acabou, e os relacionamentos vão virando um inferno. Os próximos. Então, eu preciso estar atento. Por quê? Eu sempre falo uma coisa para quem não me ouviu falar sobre isso, e é um conselho que eu dou. Eu falo que a minha mãe sempre dizia para mim, até por conta do que ela passou, do que ela viveu, né? Ela dizia assim para mim, ela dizia: meu filho, quando Deus preparar a sua esposa, coloque dentro de você, estabeleça isso dentro de você, que esta é a sua esposa. É a mulher da sua mocidade. Por quê? Mulher bonita nunca vai acabar, meu filho. E cada dia que passar, elas estarão mais bonitas, mais sedutoras, mais encantadoras. E se você não tiver isso estabelecido dentro de você, sempre vai existir aquela coisa: essa não dá para resistir. Essa é demais. Mulher, homem sedutor, homem, a Bíblia diz que
essas pessoas, elas destilam, é como se as suas palavras fossem como favo de mel. São macios como azeite. Mas o seu final é amargo como fel. Então, eu sempre digo que o diabo nunca vai colocar na ponta do anzol uma isca que não te atraia. Entendeu? A isca tem que ser boa. A isca tem que ser maravilhosa. Porque se a isca não for atraente, você pesca um peixe quando a isca não é boa? Não é adequada? Pega? Sim ou não? Sim ou não? Não, você não vai pegar. Então, tem que ser colocado na isca algo que realmente te atraia, que mexa com você, que te seduza. Então, o diabo sempre vai colocar essa isca. Então, são sempre coisas extremamente sedutoras. Então, essa é uma outra situação que destrói, que derruba. Então, dinheiro, sedução, homem e mulher, derruba, traz o fracasso. E o terceiro? O terceiro qual é? O orgulho. O orgulho. Por quê? O orgulho precede a queda. O orgulhoso, Deus se opõe a ele. E esse é um problema sério. Por quê? Porque tem gente que talvez, não, dinheiro eu já aprendi a lidar com ele, ou já sou fiel, já aprendi que o dinheiro não é senhor, é servo, né? Eu aprendi a servir ao Senhor com a minha prosperidade, não ser servo do dinheiro. Mulher, homem não me pega mais. Não, isso não me pega mais, porque eu já estou imunizado acerca disso, né? Eu sei os problemas que eu já vivi e tal. Tem gente que não. Isso aí é uma libertação que precisa acontecer. Realmente é uma libertação que precisa acontecer na vida da pessoa. E o orgulho é uma coisa, sim, perigosíssima. Porque o orgulhoso acha que não é orgulhoso. O orgulhoso, ele faz algumas confusões. É mais ou menos aquela história que a pessoa fala assim, nossa, fulano é tão humilde, porque é dele, não é dele. Você precisa arrancar a roupa do corpo e dar para o outro, mas manda ele pedir perdão para alguém. Vê se ele faz. Manda ele reconhecer um erro. Vê se ele faz. Diga comigo. Palavras ferem, palavras curam. Então, esses dias eu dizia para um casal assim, que as palavras foram agressivas. As palavras foram palavras que machucam, ferem, abrem verdadeiras feridas. Imagina, um casal num desentendimento, um vira para o outro, talvez, vamos lá, diga assim, você é uma merda, você é um lixo, você é uma desgraça. Fere? Sim ou não? Não vai ferir? Mulher vira para o marido, marido vira para a mulher, a mulher vira para o marido e fala assim, você é um merda, você é um fracassado, um desgraçado. O marido vira para a esposa e fala assim, você é um lixo de mulher, você é um traste. Então, é fácil você ferir, usou palavras que ferem, e agora, tem a humildade para falar palavras que curam? Porque palavras ferem, palavras curam, então para curar precisa agora ter o curativo. Inclusive estou dando um recado aqui, tem um curativo. Que curativo é esse?
Você é uma bênção. Você é linda. Eu preciso de você. Você é importante na minha vida. Me perdoa, eu errei, você não é nada disso. Eu que fui um tolo. Ah, isso eu não falo, bicho. Porque você é um orgulhoso. Porque você é uma orgulhosa. E acha que não é. É o que eu dizia ontem, né? Tem gente que precisa se conhecer. Às vezes a gente diz assim, eu sou uma palavra, eu sou uma pessoa de palavra. Depois que eu falo, eu não volto atrás. Então por que você não honra os votos que você fez? Porque quando você casou, você fez votos. Você deu a sua palavra. Você disse que seria o quê? Na tristeza e na alegria. Na doença e na saúde. Não era só no mar de rosas. Os votos não são assim? Sim ou não? Aí talvez tem gente que vai falar assim, bispo, nem prestei atenção nisso não. Então, a gente lembra do que a gente quer e esquece do que a gente quer. Aquilo que é conveniente. Mas se eu sou de palavra, eu preciso lembrar que eu assumi um compromisso. Eu assumi um compromisso sério. E esse é um ponto sério. Deus não pode abençoar pessoas que não têm palavra. Deus não pode promover pessoas que não têm palavra. Mas isso é relevante? Meu amigo do céu, conserta a base, você conserta o resto. Conserta a base e o resto você vai consertar tudo. Acabou. Às vezes a gente confunde as coisas e acha que é mais importante o que a gente fora do que dentro. E é o contrário. É mais importante o que a gente é dentro do que fora. Porque se eu sou dentro, vai ser muito mais fácil conduzir tudo. Muito mais fácil. Entende? Amém? Então, esse é um ponto sério. O orgulhoso, ele diz assim, isso eu faço, mas isso eu não. Isso eu me submeto, mas não, isso eu não me submeto nem a pau. Orgulho. E se eu tiver que tirar a capa, o título para servir? Porque esse foi um dos últimos ensinamentos de Cristo. Ele tirou a capa de mestre, de sacerdote, de senhor, ele era chamado de mestre, de senhor. E ele tirou a capa e colocou a toalha e foi lavar os pés dos discípulos. Para deixar o ensinamento de servir. E por que servir é tão difícil hoje? Imagine lavar os pés. Na época não era tudo asfaltado. Se andavam boa parte de sandália, como é que era cascudo esses pés? E ainda que usasse um calçado fechado, não tinha desodorante de pé. É ou não é? Então não era fácil fazer o serviço não. É ou não é? Imagina que esse pezão cascudo. Pezão bem grosseiro que pegasse uma lixa. Imagina. E ele foi lavar os pés. Foi servir. Então, nós precisamos pensar. Vem cá. Se Deus falasse assim para você, querido, eu quero você servindo. Vamos pensar aqui uma coisa simples, e isso aconteceu, tá? Isso aconteceu. Que Deus queira que você sirva em alguma coisa aqui na igreja, e de repente, Deus quer que você lave os banheiros da igreja. Tem gente que vai dizer assim, não, banheiro não. Não. Banheiro não. Uma das pessoas mais ricas que já passou pela essa igreja, uma das pessoas mais ricas,
que os carros mais caros que tinham na época era Mercedes. Eles tinham duas. Ela dizia assim: o lugar que eu quero servir é o banheiro. Eu quero lavar os banheiros. Porque ela queria tratar. Porque ela era empresária e lá ela era senhora. Aqui ela queria ser serva. Aqui ela queria servir. Nós precisamos realmente nos conhecer. Por quê? Porque pedir perdão é tão complicado. Porque o orgulho não deixa. Porque reconhecer um erro e dizer eu estou errado é tão difícil. Porque o orgulho não deixa. Porque é tão fácil liberar palavras que machucam, que ferem, e tão difícil liberar palavras que curam, porque a cura também está com você. Por quê? Porque o orgulho também não deixa. E às vezes a gente diz, eu não sou orgulhoso. Claro que é. Claro que é. Por que é tão difícil? Muitas vezes, você passar por um teste, eu vou te falar que Deus faz muitos de vocês passar por esses testes e vocês não dão conta. Que às vezes você está num nível aqui em cima, e Deus faz um teste e coloca num nível aqui embaixo. Você andava num carro de um patamar, e Deus te testa e te traz para um carro de um outro patamar. Isso para você é o cúmulo. Por quê? Porque isso para você é humilhação. É humilhação. Porque o orgulho está aí. Porque você está preocupado com a imagem que as pessoas têm de você. E algo mais simples para você é humilhante. Por isso que Paulo diz o seguinte: eu sei o que é ter fartura e sei o que é passar necessidade. Sei o que é ter muito e ter pouco. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Às vezes não tem nada a ver. Deus quer te humilhar? Não. Deus quer o teste da humildade. Deus quer o teste da humildade. E a gente tem a maior dificuldade de lidar com isso. Deus não quer te humilhar. Porque às vezes, após esse teste, é um salto que você vai dar na vida. Só que muitos fracassam ali no teste. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Ali só era um teste. Um teste que Deus tinha com você para você dar um salto na vida. A partir dali você explodir. A partir dali você ia para... Só que... Olha o que diz aqui, ó. Diga comigo: a soberba do teu coração te enganou. Por isso que é sempre aquela colocação, né? Eu me submeto ao que Deus quiser que eu me submeta. Eu vou passar pelo que Deus quer que eu passe. Eu vou ceder ao que Deus quer que eu ceda. Porque nós fomos, eu falei ontem, né? Por isso que eu estou fazendo a advertência, porque uma das mensagens de ontem do encerramento, é ela mais completa, uma das referências que está em Isaías, foi uma das promessas que Deus me deu, e Deus me acorda na madrugada, Deus me desperta, e eu não vi que eu não ia conseguir dormir, e eu levantei, peguei minha Bíblia e fui para um outro quarto, porque eu entendi que Deus queria falar comigo. E realmente, Deus me fez promessas assim, incríveis, lindas, poderosas. E eu fiquei tão contagiado por aquilo, que no outro dia eu chamei minha família. Quando você tem convicção do negócio, eu chamei minha família e contei para todo mundo. Expus ao que Deus falou.
bênção para nós, bênção para mim, para vocês todos estão incluídos nessas bênçãos. Só que, antes de acontecer isso, veio um teste violentíssimo com orgulho. Eu fui submetido a um teste realmente que mexeria com o meu orgulho. E eu, como eu falei a alguns de vocês aqui, o meu primeiro ímpeto foi um ímpeto para agir de forma natural na carne. Mas eu não agi. Minha primeira reação foi uma reação humana. Eu ia, se eu não paro para ouvir a voz do Espírito naquele momento, eu não teria passado o meu teste. E quando eu passei pelo teste, de lá para cá, tudo que Deus me prometeu está se cumprindo à risca nos mínimos detalhes. Bênçãos incríveis, mas eu passei por um teste desafiador. Aquela coisa que mexe com o teu orgulho, aquela coisa que mexe com o teu ego, aquela coisa que mexe com a tua natureza humana, e você pode pôr tudo a perder. Então, diga comigo, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Diga, o orgulho do homem humilha, mas o de espírito humilde, diga, obtém honra. A recompensa da humildade e do temor do Senhor, diga comigo, são a riqueza, a honra e a vida. A recompensa da humildade. Ah, eu vou ser humilhado? Querido, ninguém humilha quem Deus exalta. Ué, às vezes essa questão de ser humilhado depende da sua visão. Se eu me submeto ao que Deus quer que eu me submeta, e grave uma coisa, tá? O meu desafio não me manteve de boca fechada. O meu desafio fez com que eu falasse o que eu acredito. O que eu acredito. Sem perder a minha razão, sem partir para a carnalidade, sem agir de forma emocional, mas eu expus a minha verdade. Não errei. Passei pelo meu teste. Deus ontem fez inúmeras promessas lindas. E talvez hoje você espere, nossa, Deus falou comigo, tal. O que pode acontecer? Vinha um teste. José, quando sonhou que ia reinar, ele foi vendido como escravo. Não foi desafiador? Ele sonha que vai reinar e vê todo mundo lá diante dele assim, ó. Aí ele é vendido como escravo. Tinha um trabalhar ali. Então, antes da promoção, nós passamos pelos nossos testes. E você precisa estar atento a esses 3 pontos. Você vai ser testado com dinheiro. Você vai ser testado continuamente. Ele é servo ou é senhor? Você serve a Deus realmente com o que Deus tem confiado nas suas mãos? Você é fiel a Deus ou não? Isso aí determina se você vai sair da medida que você está, se você vai para uma medida maior ou não. Como é que você lida com as seduções? Você morde iscas fácil? Porque o que eu quero dizer a você, não pense que você está abafando, que você está bonito, que você está bonita, que você está gostosão, que você está gostosona, que não se trata disso. Se trata só da minhoquinha da ponta do anzol. Que esse é o erro da gente. Achar porque mexe com o ego, né? Mexe com o ego. Você faz com que você se sinta. E às vezes ali só tem uma isquinha para te fisgar.
e fazer você fracassar. Roubar as coisas importantes, a bênção de Deus, roubar a tua família, roubar a tua prosperidade, roubar a tua vida. E tudo por um prazer imediato. Tudo por isso. E o orgulho? Você vai ter que aprender. Tem que identificar isso aí. Porque o orgulho é uma lepra dentro do homem. O orgulho vai colocar contra você, Deus vai fazer oposição a você. E o orgulho vai fazer com que você abra brechas, muitas brechas, para o diabo entrar. E ele não pode encontrar essa brecha aí. Por quê? Mais uma vez, olha para todo o soberbo e humilha-o, e atropela os ímpios no seu lugar. Diga comigo, quem confia em si mesmo é insensato, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. Confia em você não. Não confia em você. Viva a luz da palavra. Se você estabelecer isso dentro de você, como regra, não é só isso que derruba não, mas se você estabelecer, estiver atento a esses pontos aqui, dificilmente você vai cair. São pontos importantíssimos na sua vida. São coisas que derrubam e destroem a vida de um homem. Destrói. Se isso aqui não te pegar, e vou dizer para você, eu sei que cada um aqui tem um ponto, mas esse aqui, o orgulho, é terrível. O orgulho é a causa de separações, de quebra de alianças. O orgulho é a causa de fim de relacionamentos, casamento, amizades. E aí vai, o orgulho vai. Por que, bispo, o orgulho? Porque um não cede, o outro não cede. Um sustenta o orgulho, o outro também sustenta o orgulho. E aí não vai. A gente usa as palavras para ferir, mas não tem a humildade para usar as palavras para curar. Entendeu? E depois a gente diz que é humilde. A gente diz que é de palavra, mas não honra as palavras. Os votos, as alianças que fizemos. Quer um outro problema? Vamos lá. Eu sou uma pessoa de palavra. Quem desceu as águas do batismo? Levanta as mãos, por favor. O que você ouviu nas águas do batismo? Você crê que Jesus veio ao mundo e morreu por você? Sim, eu creio. Promete ser fiel a Ele e segui-lo todos os dias da sua vida? Sim, eu prometo. Ué, você deu a palavra. Você deu sua palavra. De fidelidade, de compromisso. Como a do casamento. Como a do casamento. E isso impede o teu progresso. Isso impede a tua prosperidade. Porque Deus procura pessoas que honram a sua palavra, que honram as alianças. Que é uma coisa que você acha que não é importante para Deus, é seríssimo. Quando você dá a palavra para alguém, você não cumpre. Você está quebrando uma aliança. Você deu a sua palavra e não cumpriu. Você quebra de aliança. Pessoas que não têm palavra não podem prosperar. Deus não pode promover. E não precisa nem dizer para você por que não, né? Não precisa dizer, porque você já sabe. Se Deus promover essa pessoa, não é mérito, é escândalo. Não é verdade? Sim ou não? Sim ou não?
Então você está vendo como é que a integridade é algo extremamente sério. Tá ali, ó, igual o Marcelo está dando um curso lindo aí, ó. Curso poderoso para empresários, que chama Plenitude, né, Marcelo? Plenitude empresarial. Dando instruções, orientações profissionais riquíssimas. Riquíssimas. Mas vamos lá. Ele pode encher de conteúdo uma pessoa, se não tiver caráter, não tiver integridade, não tiver palavra, não é leal, não é uma pessoa que honra com as suas alianças. Tem treinamento na vida que faz uma pessoa dessa aí, né? Tem treinamento, não tem nada que possa fazer uma pessoa dessa crescer, avançar. Isso é algo interno, nosso. Primeira coisa, você é uma pessoa de caráter, de integridade, da verdade, do sim, sim, não, não. Você é uma pessoa leal, fiel. Tudo que nós lemos de Deuteronômio começa com: se vocês seguirem fielmente, cuidadosamente, vocês forem fiéis, todas essas bênçãos virão sobre vocês e os alcançarão. Existe um Deus. Ninguém pode prejudicar aquele que Deus abençoou. Você pode passar por testes. Ah, estou sendo humilhado. Não sei, talvez, se Deus permitiu, Deus quer ver como você reage. Quando Jacó foi enganado 10 vezes no acordo comercial dele, ele foi prejudicado? Sim ou não? Deus revertia, ele continuava prosperando. Mas ele foi humilde. E ele agiu à fé. 10 vezes foi mudado o acordo comercial dele. Mudou o salário dele 10 vezes. E às 10 ele continuou crescendo. Os irmãos de José tentaram matar os sonhos dele. Puderam matar? Sim ou não? Alguém impediu de cumprir o propósito que Deus tinha na vida dele? Ele sonhou e contou que ele ia governar. Aí, mas o que é que você está falando? Você está falando que você vai reinar sobre nós? E tentou matá-lo. Puderam? Não, não puderam. Puderam enterrar os sonhos dele? Não, não puderam. Puderam impedir Deus de cumprir o propósito na vida dele? Não, não puderam. Então, nada, nem ninguém pode impedir Deus de cumprir o propósito dele em nossas vidas. Nada. Só que nós precisamos ter cuidado, porque agora tem uma responsabilidade nossa. O sermão da noite não é esse não, tá? O senhor não começou a pregar, bispo? Não. Estou só introduzindo. Você fala assim: bispo, já achei que estava acabando. O senhor já falou aqui coisas aqui que eu já estou doido para ir embora. Ah não, você quer ouvir mais, não quer? Sim ou não? Porque você quer uma vida bem construída, você quer uma vida vitoriosa. Porque às vezes tem muita gente perguntando assim: por que as coisas não dão certo para mim? Por que as coisas não vão? Por quê? Por quê? Esses dias eu estava atendendo uma pessoa, ele falou assim para mim, ele falou: eu conheci, eu estava em igreja, às vezes eu chegava nas igrejas, as pessoas devem me dar o altar para eu pregar, mas eu era uma farsa, eu era uma mentira, eu estava em pecado, às vezes eu chegava numa igreja, o pastor já me chamava e me dava o púlpito para eu pregar, e eu estava em adultério, eu já não suportava mais aquilo, eu já não conseguia falar. Então, você vê que existem pessoas que sabem da verdade, mas continuam no erro. Sabe que a consequência vai chegar, mas continua. Sabe que a conta vai chegar, a fatura vai chegar. Porque toda a fatura chega. Mas ela continua. Não, nós somos pessoas inteligentes. Assim como eu sei que a fatura do erro chega, eu sei que a bênção também ela chega. Se eu estou na fidelidade, se eu estou pagando preço, Deus tem me feito promessas, eu tenho limpado a minha vida, eu tenho feito uma faxina na minha vida. Você sabe que a Bíblia
eu teria uma leitura, aliás, eu teria 3 leituras aqui gigantescas para fazer. 3. E cada uma delas são advertências importantíssimas para nós. Cada uma, se eu pegar aqui primeira, deixa eu fazer uma leitura bem rápida para você, e eu quero que você, se você fica comigo, me acompanha para você contar a história, depois eu fecho o resumo para você. Por ordem do Senhor, um homem de Deus vindo de Judá foi a Betel e chegou até ali quando Jeroboão se aproximava do altar. Jeroboão era o rei, para queimar incenso. Então, por ordem do Senhor, ele gritou: altar, altar, assim diz o Senhor, um menino chamado Josias nascerá, na dinastia de Davi, sobre ele sacrificará os sacerdotes dos santuários idólatras que queimam incenso aqui, e sobre você serão queimados os ossos humanos. Naquele mesmo dia, o homem de Deus deu um sinal e disse ele: o Senhor anunciou este sinal, o altar se rachará e as suas cinzas se derramarão pelo chão. Quando o rei Jeroboão ouviu o homem de Deus falar contra o altar em Betel, apontou para o homem e ordenou: prendam-no. No mesmo instante, porém, a mão do rei ficou paralisada. Nessa posição, quando o rei apontou a mão para o homem de Deus e disse assim: prendam-no, as mãos dele ficaram paralisadas e ele não conseguia mexer mais. E ao mesmo tempo, uma grande rachadura apareceu no altar e as cinzas se derramaram, como ele havia profetizado, exatamente como o homem de Deus tinha dito na mensagem recebida do Senhor. O rei disse ao homem de Deus: por favor, peça ao Senhor, o seu Deus, que restaure minha mão. O homem de Deus orou ao Senhor e a mão do rei foi restaurada e ele pôde movimentá-la novamente. Então o rei disse ao homem de Deus: venha ao palácio comigo e coma alguma coisa e eu lhe darei um presente. Mas o homem de Deus respondeu a Jeroboão: diga comigo, mesmo que o rei me desse metade de tudo que possui, eu não o acompanharia. Diga: não comeria, nem beberia coisa alguma neste lugar, pois o Senhor me ordenou: não coma e nem beba coisa alguma enquanto estiver lá, e não volte pelo mesmo caminho por onde foi. A ordem do Senhor foi explícita. Então ele partiu de Betel e foi para casa por outro caminho. Aconteceu que morava em Betel um profeta idoso, ou seja, um profeta velho. Seus filhos foram até ele e lhe contaram o que o homem de Deus havia feito em Betel naquele dia. Também contaram ao pai o que o homem de Deus tinha dito ao rei. O profeta idoso lhe perguntou por onde ele foi, e eles mostraram ao pai o caminho por onde o homem de Deus tinha ido. Selem o jumento, disse o profeta idoso. Eles selaram o jumento para o pai e ele montou. Foi atrás do homem de Deus, o encontrou sentado debaixo de uma grande árvore. Perguntou-lhe: você é o homem de Deus que veio de Judá? Sim, sou eu, respondeu ele. Então o profeta disse ao homem de Deus: venha para casa comigo e coma alguma coisa. Não posso ir com você, respondeu ele. Não tenho permissão para comer nem beber alguma coisa neste lugar. Diga comigo: pois o Senhor me ordenou: não coma nem beba coisa alguma enquanto estiver lá. Não volte pelo mesmo caminho por onde foi. O profeta idoso, porém, respondeu: também, diga comigo, também sou profeta como você. Diga: e um anjo me deu esta ordem da parte do Senhor: tragam-o para casa com você, para que ele coma pão e beba água. Diga comigo: no entanto, o que ele estava fazendo aqui? O que ele estava fazendo? Mentindo. Mentindo. Eles voltaram juntos
E o homem de Deus comeu e bebeu na casa do profeta. Então, enquanto estavam sentados à mesa, veio uma ordem do Senhor ao profeta idoso. E ele falou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá: assim diz o Senhor, você desafiou a palavra do Senhor e desobedeceu a ordem que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Voltou a este lugar e comeu e bebeu, onde eu lhe disse que não comesse nem bebesse. Por isso, seu corpo não será sepultado no túmulo de seus antepassados. Quando o homem de Deus terminou de comer e beber, o profeta idoso selou o seu próprio jumento para ele. O homem de Deus partiu, enquanto estava a caminho, diga comigo, apareceu um leão e o matou. Seu corpo ficou na estrada, com o jumento e o leão parados ao lado dele. Olha que coisa, volta aqui esse anterior. Enquanto ele estava a caminho, apareceu um leão e o matou. Seu corpo ficou na estrada, com o jumento e o leão parados ao lado dele, porque o leão nem comeu, não comeu, só matou. Olha que coisa interessante. Bispo, mas qual a importância disso? A importância disso é o seguinte, é que você vê que esse homem, que foi usado por Deus, tinha direções, orientações explícitas, claras, para ser feitas e cumpridas. Vai, faça, leva a mensagem, entrega a mensagem que eu tenho, que eu estou te enviando. Ele foi, cumpriu, viu o poder de Deus, porque quando o rei olhou para ele e falou assim, prenda-no, o rei ficou com o braço paralisado, teve que pedir ajuda para ele orar. E aí um invejoso, um profeta velho invejoso, quando ouve tudo aquilo, vai até ele e vai com mentira. E diz, não, eu sou profeta como você. E um anjo apareceu a mim e mandou eu vir falar com você. E ele esqueceu tudo que Deus falou. Foi uma grande armadilha para ele. Uma grande cilada para ele. Ele fez ao contrário do que Deus havia dito. Ele fez ao contrário do que era a ordem explícita do Senhor. E, infelizmente, por fazer ao contrário do que foi orientado, do que ele sabia que devia fazer, aí aparece um leão, ele voltou onde ele não tinha que voltar, ele foi comer onde ele não tinha que comer, ele foi se assentar com quem ele não tinha que se assentar, apareceu um leão, o leão o matou e nem comer não comeu, deixou parado lá. Algumas pessoas que passaram viram o corpo estendido ali, com o leão parado do lado dele. Deram a notícia em Betel, onde morava o profeta idoso. Mesmo depois disso, Jeroboão, que não se arrependeu de seus caminhos, continuou nomear sacerdotes dentre o povo comum. Qualquer um que desejasse podia se tornar sacerdote dos santuários idólatras. Com isso, por causa desse pecado, a dinastia de Jeroboão foi eliminada da face da terra. Quero que você pegue essa parte, grave essa parte. Um profeta que sabia o que fazer, mas não fez o que sabia que devia fazer. O que sabia claramente o que devia ser feito, mas não fez o que devia ser feito. Tinha direções claras, explícitas, e caiu numa grande mentira, numa grande cilada, numa grande armadilha, e acabou o seu destino sendo alterado. Josias tinha 8 anos quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaias, de Boscate. Josias, diga comigo, fez o que era certo aos olhos do Senhor, e seguiu o exemplo de seu antepassado Davi, não se desviando nem para um lado, nem para outro. No 18º ano de seu reinado, o rei Josias enviou Safã, secretário da corte, filho de Azalias, filho de Messulão, ao templo do Senhor, e disse-lhe, vá ao sumo sacerdote Ilquias e peça que pese a prata para que os guardas das portas recolham do povo no templo do Senhor.
Entregue a prata aos homens encarregados de supervisionar a reforma do templo. Eles a usarão para pagar os trabalhadores e farão reparos, diga comigo, reparos no templo do Senhor. Sabe, o templo do Senhor somos nós. O templo do Senhor somos nós. Precisarão de carpinteiros, construtores, pedreiros. Também deverão comprar a madeira, as pedras cortadas necessárias para os reparos no templo. Contudo, não exija que os supervisores prestem conta do valor que receberam, pois são homens de confiança. O sumo sacerdote Ilquias disse a Safã, secretário da corte: encontrei um livro da lei no templo do Senhor. E Ilquias entregou o livro a Safã, que o leu. Safã voltou ao rei e relatou: seus oficiais entregaram a prata recolhida ao templo do Senhor, aos trabalhadores e aos supervisores no templo. Safã também disse ao rei, o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã leu o livro para o rei. Quando o rei ouviu o que estava escrito no livro da lei, rasgou as suas vestes. Em seguida, deu estas ordens aos sacerdotes: Ilquias, Aicã, filho de Safã, Acbor, filho de Macaías, Safã, secretário da corte, e Azaias, conselheiro pessoal do rei, vão consultar ao Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá. Pergunte a respeito das palavras escritas nesse livro que foi encontrado. A grande ira do Senhor arde contra nós, pois nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro, e eles não fizeram tudo o que ele diz que devemos fazer. Então o rei Ilquias, Aicã, Acbor, Safã, Azaias foram ao bairro novo de Jerusalém consultar a profetisa Hulda. Ela era esposa de Salum, filho de Tikvá, filho de Arás, responsável pelo guarda-roupa do templo. Ela lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, falou: voltem e diga ao homem que os enviou, que assim diz o Senhor: trarei desgraça sobre a cidade e sobre os seus habitantes. Todas as palavras escritas no livro que o rei de Judá leu se cumprirão, pois o meu povo me abandonou e queimou incenso a outros deuses, e estou grandemente irado contra eles por tudo que fizeram. Minha ira arderá contra este lugar e não será apagada. Mas vão ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor, e diga-lhe que assim diz o Senhor a respeito da mensagem que acabaram de ouvir. Você se arrependeu e se humilhou diante do Senhor quando ouviu o que eu disse contra esta cidade e contra os seus habitantes, que esta cidade seria amaldiçoada e se tornaria desolada. Você rasgou as suas vestes e chorou diante de mim, e eu certamente ouvi, diz o Senhor. Portanto, só enviarei a calamidade anunciada depois que você tiver se reunido aos seus antepassados e tiver sido sepultado em paz. Você não verá, diga comigo, você não verá a desgraça que trarei sobre esta cidade. Então eles levaram a mensagem ao rei. Josias mandou chamar todas as autoridades do reino de Judá e de Jerusalém. Então o rei subiu ao templo do Senhor com os sacerdotes e os profetas, com todo o povo de Judá e de Jerusalém, dos mais simples até os mais importantes. Leu para eles o livro da aliança encontrado no templo do Senhor, e o rei ficou em pé no lugar de honra junto à coluna e renovou a aliança na presença do Senhor. Diga comigo: renovou a aliança na presença do Senhor. Diga: comprometeu-se a obedecer ao Senhor e a cumprir os seus mandamentos, preceitos, decretos. Diga comigo: de todo o coração, de toda a alma. Confirmou desse modo os termos da aliança escritos no livro, e todo o povo se comprometeu com a aliança. Em seguida, o rei deu ordens ao sumo sacerdote Ilquias, sacerdote auxiliares, guardas, portas,
para que removesse do templo todos os utensílios usados para o culto de Baal, Azerá e todos os astros do céu. Mandou queimar tudo fora de Jerusalém, nos terraços, nos vales de Cedron, e levou as cinzas para Betel. Eliminou os sacerdotes idólatras, nomeou os reis, nomeados por reis anteriores de Judá, pois haviam oferecido sacrifícios nos santuários idólatras e em todo o território de Judá e nos arredores de Jerusalém. Também havia oferecido sacrifícios a Baal, ao sol, à lua e às constelações e todos os astros dos céus. Removeu do templo do Senhor postes de Azerá e levou para fora de Jerusalém, para o vale de Cedron, onde o queimou. Depois moeu as cinzas do poste e lançou o pó sobre os túmulos do povo. Também demoliu os alojamentos dos prostitutos e das prostitutas cultuais dentro do templo do Senhor, onde as mulheres teciam enfeites para os postes de Azerá. Josias trouxe para Jerusalém todos os sacerdotes que moravam em outras cidades de Judá, profanou os santuários idólatras, onde havia queimado incenso, desde Gebá até Berseba, destruiu os santuários na entrada da porta de Josué, governador de Jerusalém, à esquerda de quem entra pela porta da cidade. Eu estou mostrando para você aqui, a leitura que eu estou fazendo para você é o seguinte: a partir do momento, primeiro ponto, tá? Esse jovem só teve mau exemplo na vida. Esse jovem, o seu avô foi um dos piores reis que já existiu em Israel. Um dos piores, Manassés. O seu pai foi um péssimo exemplo. Mas esse jovem começou aos 8 anos a reinar, e aos 16 ele estava promovendo toda essa mudança aqui. Um dia, na reforma do templo, ele encontrou um livro sagrado. Ele pediu para ler o que estava escrito nesse livro. E ele viu tudo que o povo os antepassados haviam feito de errado. Toda a corrupção, todos os erros, toda a profanação, toda a idolatria, todas as suas prostituições. Ele viu tudo aquilo. Ele se humilhou diante de Deus. Deus já havia determinado a destruição daquele lugar. A cidade ia sofrer o dano dos seus pecados. Destruição, maldições estavam previstas. Mas ele correu, ele se humilhou, e ele começou a fazer uma limpeza gigantesca em todo o reino. A leitura é longa, mas é importante. Os sacerdotes que haviam servido nos santuários idólatras não tinham permissão de servir no altar do Senhor em Jerusalém, mas podiam comer os pães sem fermentos junto com outros sacerdotes. O rei profanou o altar de Tofete no vale de Rinom, a fim de que ninguém mais pudesse usá-lo para sacrificar o fogo, um filho ou uma filha, com oferta a Moloque. Até isso eles estavam fazendo, sacrificando crianças. Removeu da entrada do templo do Senhor as estátuas de cavalos que os reis anteriores de Judá haviam dedicado ao sol. Ficavam perto do alojamento do eunuco Natã-Meleque, oficial do templo. O rei também queimou os carros de guerra consagrados ao sol. Derrubou os altares que os reis de Judá haviam construído no terraço do palácio. Abre a sala de Acás, sobre a sala de Acás, destruiu os altares de que Manassés, que é seu avô, havia construído nos 2 pátios do templo do Senhor, despedaçou e espalhou o entulho no vale de Cedron. O rei também profanou os santuários idólatras, a leste de Jerusalém, ao sul do monte da corrupção, de que Salomão, rei de Israel, havia construído, para Asdote, repulsiva deusa dos Sidônios, para Camus, repulsivo deus dos Moabitas, para Moloque, o repugnante deus dos Amonitas, fez em pedaços as colunas sagradas e cortou os postes de Azerá, depois espalhou sobre eles os ossos humanos. O rei também demoliu o altar de Betel, santuário idólatra de Jeroboão, filho de Nebate, havia construído quando levou
Israel a pecar, queimou o santuário e reduziu a pó e queimou o poste de Azerá. Então Josias olhou ao redor e viu várias sepulturas na encosta do monte, mandou retirar os ossos das sepulturas e os queimou no altar em Betel para profaná-lo. Tudo isso aconteceu exatamente como o Senhor havia anunciado, que por meio do homem de Deus, quando Jeroboão estava junto ao altar. Uma história completa outra, é aquilo que aquele jovem havia feito. E aquele jovem profetizou sobre a vinda de Josias, que ia fazer toda essa obra, toda essa reforma. Depois Josias voltou e viu o túmulo do homem de Deus que havia predito essas coisas. Que monumento é aquele ali? O rei perguntou, e o povo da cidade disse: é o túmulo do homem de Deus que veio de Judá e anunciou exatamente o que o Senhor acaba de fazer ao altar de Betel. Você vê que aquele homem de Deus, da primeira leitura, havia profetizado que esse homem viria para fazer toda essa mudança. Esse homem viria, esse jovem viria para cumprir com o propósito do Senhor, aquilo que era o grande propósito, a grande mudança, a grande reforma em toda a nação, a mudança espiritual de toda a nação. Josias respondeu: deixe-no em paz, não mexa nos ossos, assim não queimaram os seus ossos, nem os ossos do profeta de Samaria. Então Josias demoliu todos os santuários idólatras na cidade de Samaria, como havia feito em Betel. Tinha sido construídos pelos reis de Israel e havia provocado a ira do Senhor. Matou os sacerdotes dos santuários idólatras e seus próprios altares e queimou os ossos humanos sobre os altares para profaná-los. Por fim voltou para Jerusalém. O rei Josias deu a seguinte ordem a todo o povo: celebrem a Páscoa do Senhor, seu Deus, como requer o livro da aliança. A Páscoa não havia sido celebrada dessa forma desde o tempo em que os juízes governavam Israel, nem nos dias dos reis de Israel e de Judá. Quer dizer, ele trouxe algo que há anos não acontecia, mas no 18º ano do reinado de Josias, a Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém. Josias também exterminou os médiuns e os praticantes de ocultismo, os idólatras, os ídolos do lar, os ídolos, diga comigo, os ídolos do lar, os ídolos em geral, e toda espécie de prática repulsiva, tanto em Jerusalém como em todo o território de Judá. Ele fez uma limpeza, até nas casas ele fez uma limpeza. Fez isso em obediência às leis escritas no livro que o sacerdote Ilquias havia encontrado no templo do Senhor. Nunca antes, diga comigo, nunca antes houve um rei como Josias que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as forças e obedecesse a toda a lei de Moisés. Nunca mais houve um rei como ele. Fique em pé, por favor. Se coloque em pé. Sabe uma coisa que mostra para nós aqui? Quem sabia o que devia fazer, tinha instrução para fazer, mesmo sabendo, fez errado. Quem nunca teve exemplo? Quem nunca teve exemplo? Josias não teve um pai que foi exemplo, foi o pior caráter de todos os reis de Israel. O pai, um péssimo exemplo. Então, Josias não tinha exemplo. E se tornou um grande exemplo. Fez tudo diferente. Diferente de todos. Isso mostra que quando a gente quer fazer o certo, a gente faz.
Ah, eu não tive exemplo. E daí, seja um exemplo. Ah, eu aprendi tudo errado. Está aprendendo certo. Vai continuar errando se quiser. Vai continuar fazendo errado se quiser. É lindo de ver toda a mudança que esse jovem fez só pelo que estava no livro. Todas as mudanças. Tudo que ele sabia que era errado, ele foi tirando. Aquela faxina. Isso aqui desagrada, isso aqui aborrece, isso aqui ofende a santidade de Deus, isso aqui foi fazendo uma limpeza. Tanto é que o Senhor disse assim: como ele se humilhou, a destruição não vai vir no tempo dele não. Ele vai morrer em paz. Vai vir em outro tempo, como ele se humilhou. Você vê que isso é um destino curado, através de escolhas certas. Não importa o que eu aprendi, não importa o que os meus pais fizeram, não importa as besteiras que fizeram, os erros que cometeram. O que importa é as escolhas que eu vou fazer. Ele não repetiu os erros dos antepassados. Fez diferente, viveu uma fé diferente. E o resultado foi completamente diferente. Quem está entendendo, por favor? Não adianta saber o que é certo e fazer errado, que o resultado vai dar errado. Deus tinha compromisso com aquele jovem homem de Deus, se ele seguisse o conselho do Senhor. Ele foi ouvir o conselho de profeta velho. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Sim ou não? Querido, ainda que eu como homem de Deus te desse um conselho que está fora daqui, foge. Ainda que um anjo viesse e te desse um conselho, cai fora. Que o que vai prevalecer é isso aqui, ó. Você entendeu? Ainda que um anjo viesse e falasse: olha, pula fora. Fica com o que está escrito. Deus tinha o compromisso com aquele jovem profeta, com aquele jovem homem de Deus, com ele na direção certa. Não tinha compromisso com ele na direção errada. Ele não seguiu a instrução, ele voltou. Deu errado. O que isso tem a ver conosco? A Bíblia diz que o leão, o diabo, o vosso adversário, anda bramando como leão, buscando a quem possa devorar. E se você estiver no caminho certo, na direção certa, que Deus tem te dado, ele não tem como te pegar. Ele não tem como te tocar. E o rei Josias não teve exemplo nenhum para fazer certo e fez totalmente diferente, fez tudo certo. Tem uma história linda aqui para nós. História extraordinária aqui para nós. Quando a gente quer fazer certo. Quando a gente quer acertar. Eu quero agradar a Deus. Eu sempre digo que a pior maldição que uma pessoa pode contrair dos seus antepassados é a maldição da fé errada e do comportamento errado. Maldições de comportamento. Meu pai foi idólatra, eu sou idólatra. Meu pai foi mentiroso, eu sou mentiroso. Meu pai foi adúltero, eu sou adúltero. Minha mãe foi não sei o que, eu também sou. Essa é a pior coisa. Essa é a grande maldição. E a sua história, tem tudo para ser uma história completamente diferente. Uma história vitoriosa, uma história vencedora, uma história de sucesso. Uma história de honra. Deus te honrando, te promovendo, fazendo coisas estrondosas na sua vida. Simonize.
Se imunize. Para de ser escravo do dinheiro e servo do dinheiro. Seja servo do Senhor. Ame ao Senhor e não o dinheiro, e o dinheiro virá para a tua mão. Deus vai colocar muito mais nas suas mãos. Se imunize. Cuidado com as iscas da sedução. Não acho que você é o bonito, a bonita, é o gostoso, é a gostosa, que você não é não. Tem gente mais do que você. Você só é, muitas vezes, o propósito que já descobriu tua fraqueza. Para te pegar. Você é um alvo fácil. Quando você for um alvo fácil, as iscas vão continuar surgindo. E cada vez que você morder, um retrocesso, um atraso na sua vida. O orgulho tem que ser eliminado, que vai colocar Deus em oposição a você. O orgulhoso não tem riqueza, não tem honra e não tem vida. Os humildes têm riqueza, honra e vida. Quem está entendendo? Isso estabelece tua vida, querido. O diabo não te pega mais. Siga o exemplo. Às vezes, tudo que precisa acontecer é uma grande reforma no templo. Igualzinho Josias fez. Chega e faz aquela reforma. Faz aquela reforma assim, ó. Aquela mudança. E aí a destruição não vem. O que estava previsto para aquela cidade, para aquele lugar? Destruição e maldição. Porque nunca veio. No tempo de Josias não veio. Porque ali teve um corajoso, cara ousado, corajoso, de palavra, que cumpriu com o propósito, se humilhou diante do Senhor, rasgou seu coração, tirou os altares, consagrou aquele lugar a Deus. Consagra a sua vida. Não tem problema, maldição, não tem essas questões todas que nós estamos vendo aí fora. Se a bênção de Deus estiver sobre a tua vida, acabou, querido. Porque os humildes, diga comigo, tem graça. Graça é unção, é bênção sobre a sua vida. E se você tem a bênção do Senhor, quem pode impedir o teu sucesso, tua vitória, tua prosperidade? Uma vida abençoada. Quem pode? O Senhor diz, operando eu, quem impedirá? Amém? Feche seus olhos, por favor. Pense, absorva tudo que o Espírito Santo fala com você. Se tem altares aí no seu coração, faça igual a Josias, tira tudo. Arranca, faz aquela limpeza. Faz aquela faxina. Deus está chamando os Josias do século 21. Vou repetir. Deus está chamando os Josias do século 21. Sabe aqueles valentes, corajosos que não tem medo de chegar e fazer a limpeza? Tirar tudo, fazer a faxina. Porque Ele quer promover. Ele quer te exaltar. Ele quer usá-lo para os propósitos dEle. Remova os altares. Remova aquilo que você sabe que não agrada a Deus. Faça da sua casa um lugar consagrado, do seu trabalho, o lugar que você trabalha, a tua empresa, um lugar sagrado, santificado. Nós somos o templo do Espírito Santo. Começa por nós. Faça a limpeza no templo. Levante-se, isso é urgente. É urgente, levante-se. Levante-se no Espírito.
Se levante como um Josias hoje. Deus está levantando isso, pessoas com esse propósito, para fazer realmente uma grande revolução. Que Deus quer agir através da tua vida, te promover, te usar, tirando tudo que precisa tirar, fazendo aquela reforma. A grande reforma ali foi espiritual. Se imunize, tira o orgulho não pode mais te acompanhar. Tira essa lepra de dentro de você, isso não me domina mais. Porque a recompensa dos humildes é riqueza, honra e vida. Deus promove, mas Ele se opõe aos orgulhosos. Tira isso de dentro de você. Os humildes Deus exalta, Deus quer te exaltar. Joga fora, tira, não deixe isso te dominar mais. O orgulho te impede de fazer coisas que vão te promover. O orgulho te impede de submeter ao que muitas vezes vai ser a sua promoção. A sua promoção. Entende? Passe pelos seus testes, porque Deus vai te promover. Seja o Josias do século 21. Deixa Deus levantar Josias aqui hoje. Reis. Nós estamos falando de rei, mas que governa no propósito de Deus. Que vai pelo que está escrito no livro. Tudo aquilo que ele fez foi porque ele descobriu o que estava escrito no livro. Ele quis colocar em prática tudo que ele sabia que Deus reprovava. Deus quer te promover. Nós temos pouco tempo para fazer essa oração. Você sabia, se você entender e der a Deus o que Deus quer, pode mudar tudo. Sabe aquele versículo que diz que o choro pode durar uma noite e a alegria vem pela manhã? Você chorou até essa noite, você chorou até esse dia. Amanhã começa um novo dia para você. Amanhã começa um novo tempo para você. Tempo de promoção, tempo de honra. Mas seja corajoso, seja valente, confronte com você mesmo. Confronte com o seu caráter, confronte com aquilo que até então te dominou. Isso não me pega mais, isso não me domina mais. Esse caráter não tem mais poder sobre a minha vida. Essas coisas que me seduziam não tem mais poder sobre mim. O orgulho não tem mais poder sobre mim. Não tem. Deixa Deus arrancar isso de dentro de você. É a tua vida, é o teu sucesso, é a tua felicidade, são as tuas promoções. Deus está trabalhando para te levar para um outro nível. Deus está trabalhando para levantar homens. Que maravilha, né? Poder ler como nós lemos, alguém que não teve exemplo, não teve bons exemplos, mas que o Senhor diz, não teve ninguém, não teve nenhum outro rei que se dedicasse de todo o coração ao Senhor como Josias. Se dedique de todo o coração, se dedique de todo o coração ao Senhor, e diga a Deus: Senhor, meu coração está entregue ao Senhor, eu quero fazer o que o Senhor aprova, eu quero fazer. Diga ao Espírito Santo: Espírito Santo, me ajude a fazer o que Deus aprova, eu quero fazer o que Deus aprova, Espírito Santo. Porque daí virá a tua promoção, daí virá a tua honra. Deus vai te colocar em lugares elevadíssimos para a honra e a glória dEle. Deus está chamando Josias. Deus está chamando Josias. Diga a Deus:
Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Para fazer as reformas que o Senhor quer que eu faça. Para fazer as mudanças que o Senhor quer que eu faça. Você pode ter certeza que você vai crescer, você vai avançar. A humilhação vai sair da sua vida. Era para vir em tempos de dor, de humilhação, de vergonha, que nunca chegou no reino de Josias. Nunca chegou. Aquela maldição, aquela humilhação nunca chegou enquanto Josias estava vivo. Nunca. Porque não é isso que Deus tem para nós. Não é desgraça, não é maldição, não é humilhação, é honra, é vitória, é prosperidade que Deus tem para você. Agora dê a Deus o que Deus quer. Se levante fazendo as limpezas que Deus quer que você faça. Para de ser uma isca fácil para o diabo. Saia daqui hoje totalmente imunizado. Não me pegue em nenhuma dessas áreas mais. E mais, estou me levantando como Josias para fazer uma grande reforma, uma grande mudança. Eis-me aqui, Senhor. Essa oração é sua. E se você der a Deus, Deus vai dar a você muito mais do que você tem pedido. Deus vai fazer na tua vida muito mais do que você tem pedido. Aleluia. Aleluia. Com seus olhos fechados, deixa Deus te levantar como um Josias do século 21. Talvez você não teve exemplo nenhum, mas Deus vai te levantar como o grande exemplo a ser seguido. Que lindo, né? O vô foi uma desgraça. O pai, um péssimo exemplo. E ele, o grande exemplo a ser seguido. Termina a leitura que nós fizemos extensa, mas termina a leitura. Nunca houve alguém como ele que se dedicasse de todo o coração a fazer o que Deus aprova. Aquele que não teve exemplo nenhum se tornou um grande exemplo a ser seguido. Que lindo, que lindo, que lindo. Deixa Deus te levantar. Seja um exemplo para muitos. Talvez você não teve o exemplo do pai, da mãe, do avô, de caráter, de lealdade, fidelidade, compromisso com Deus, de idoneidade, de temor ao Senhor. Mas Deus quer fazer de você um grande exemplo a ser seguido. Um grande exemplo a ser imitado. Que nenhuma dessas situações que nós falamos aqui tenha poder sobre a tua vida. Que você esteja imunizado a seca e iscas não te peguem mais. E principalmente o orgulho não tenha poder sobre a tua vida. Essa lepra está sendo exterminada da sua vida, porque Deus promove, Deus exalta, Deus honra, Deus prospera os humildes.
Deus dá graça e favor aos humildes. Que lindo, Deus dá graça, unção, bênção aos humildes. Pega o teu propósito, levante ele, por favor. Levante ele. Eu concordo com a materialização dos teus projetos de conquistas. Eu concordo em nome do Senhor Jesus. Tudo que você projetou, tudo que você colocou no seu projeto, será materializado. Que Deus cumpra, que Deus materialize. Que você seja um grande testemunho para a glória do Senhor. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, teu trabalho. Que Deus abençoe a obra das tuas mãos. Que Deus abençoe teu casamento. Que Deus te levante como um grande exemplo, um grande exemplo a ser seguido e imitado. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo a tua vida. Receba essa unção, em nome do Senhor Jesus. E saia daqui hoje, em nome do Senhor Jesus, como um grande, como o Josias do século 21. Alguém a ser seguido, imitado. Um exemplo para milhares e milhares de pessoas, em nome do Senhor Jesus. Que a graça, a unção, o favor do Senhor seja abundantemente derramado sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Diga eu creio, diga eu recebo e tomo posse, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus, para Jesus.